E aí, família, aqui é o Alex trazendo para vocês mais uma edição deste programa maravilhoso que é o Playbook. E essa semana não poderia ser diferente. Preciso exaltar a genialidade de Brian Flores, coordenador defensivo do Minnesota Vikings, que trancou CJ Stroud, um dos quarterbacks jovens e mais inteligentes da NFL, e limitou o ataque dos Texans a apenas 7 pontos. Beleza? E nesse começo de temporada, muita gente está se perguntando o que está acontecendo com os ataques, porque a gente está vendo menos pontos no placar, a gente tem o menor número de jardas passadas por quarterbacks desde o final dos anos 80, a gente tem o menor número de touchdowns aí, pelo menos até o final da semana 2, né? Passados desde 2006. Para quem gosta das métricas avançadas aí, o EPA e a taxa de sucesso também são as menores desde 2006 para quarterbacks nas 2-3 primeiras semanas aí. Então, assim, o que está acontecendo? Acho que temos duas explicações maiores, assim, né, que eu vi as pessoas discutindo. Acho que a primeira, que a gente tá passando por uma transição aí, nessa era de quarterbacks, né, então a gente tem muito talento na posição, mas enquanto a gente teve ali no final dos anos 2010, né, muitos anos ali com Drew Brees, com Matt Ryan, com Tom Brady, com Philip Rivers, com Eli Manning, né, que são veteranos aí, muito mais experientes. Enquanto agora a gente tem quarterbacks mais jovens aí aparecendo, né? Então você tem o próprio Caleb Williams, Jaden Daniels, Bo Nix, o Anthony Richardson, que não jogou tanto na temporada passada. Então quarterbacks mais jovens aí, sinto que a gente tá numa era de transição, para além de as defesas também marcarem muito com 2 safeties no fundo do campo. Então, temos mais estruturas com 2 safeties no fundo do campo. E a gente tem muita cover 2 e cover 4, claro, mas a cobertura mais chamada na liga ainda é a cover 3, que você tem apenas um safety cobrindo o meio do campo. Mas essas estruturas com 2 safeties lá no fundo permitem que os coordenadores rotacionem os safeties depois do snap e dão mais versatilidade para as defesas, colocam esse teto ali, né, para cobrir também o jogo aéreo, incentivando os times a correrem mais com a bola também, beleza? Então, sem mais delongas, bora ver as características aqui da defesa do Brian Flores, o que ele fez durante aí esse começo de temporada para limitar o CJ Stroud. Então, família, essa primeira jogada eu separei por quê? Uma das características da defesa do Brian Flores é o personnel que a gente chama de dime. Então, o que significa o dime personnel? É quando você tem 6 jogadores que são defensive backs no campo. Então, a defesa mais comum aí da NFL é o que a gente chama de nickel, em que você tem geralmente 3 cornerbacks para marcar aí os 3 wide receivers do ataque, que é também o personnel mais comum, certo? Do lado ofensivo com 3 wide receivers, e os 2 safeties no fundo do campo. Aqui você coloca ou um safety a mais ou um quarterback a mais. Nesse caso do Brian Flores, um safety a mais. Então ele gosta muito de colocar 3 safeties no campo para poder aí marcar descidas principalmente que são óbvias de passe. Então você está aqui numa terceira descida para 7 jardas, Minnesota tá fazendo uma aposta aqui, cara, Houston não vai correr numa terceira para 7, eles vão passar a bola, então eu vou colocar jogadores que me permitem defender melhor o passe. Esse é o tipo de coisa que o Brian Flores gosta de fazer, certo? Então mudar aí quem está em campo. Nesse snap aqui, por exemplo, não tem nenhum defensive tackle em campo. Sim, você vai ter aqui 4 jogadores na linha, que são o que a gente chama de outside linebacker, né? Então essa nomenclatura aí já caiu um pouco, mas essa defesa do Brian Flores, ela cabe muito bem. Então você tem o Grenard, que é um edge de fato, mas você tem o Van Ginkel, que é um linebacker ali que te permite cobrir o passe e apressar o quarterback. Você tem, certo, outros jogadores aí que merecem carinho aqui nessa DL do Minnesota Vikings, mas também você tem esses 3 safeties aqui, né? Deixa eu trocar de cor. Você tem aqui 3 safeties, certo? E um linebacker. E os outros aqui são os cornerbacks. Beleza? Então, esse é o personnel que está em campo, que é uma das características aí do Brian Flores. Então, ilustrado aí quem está em campo, o Brian Flores é uma chamada que, como qualquer outra, né? Então, vou soltar aqui o snap. Não tem nada demais, né? No caso, o CJ Stroud já acaba interceptado aqui, mas foi por um erro do quarterback, em que você tem aqui, né, uma rota do Nico Collins que é para passar aqui, ó, certo? Entre o quê? Esse linebacker aqui que tá marcando no meio do campo e esses 2 safeties aqui, né? Então, você tem aqui uma boa chamada aí do Bob Slowick, né? Contra essa tampa 2 aí do Minnesota Vikings, mas rola uma falta de comunicação aqui, na minha opinião, entre o quarterback e o wide receiver. O CJ Stroud demora um pouco a fazer esse passe, então você tem essa rota aqui, né? Que, por exemplo, poderia ser para passar aqui, né?
entre os dois safeties ali, né? Então essa rota talvez continuasse aqui. Mas o CJ Stroud quer, na verdade, que o Nico Collins, né? Deixa eu voltar aqui apenas pare aqui, porque ele tá vendo esse linebacker aqui no meio do campo. Então, você vai e senta aqui entre essas zonas aqui dos dois jogadores, e aí você tem um passe completo aqui, certo? Numa área, num espaço entre as zonas da chamada, mas o CJ Stroud demora, o Nico Collins continua aí fazendo a rota, né? Ele não vê aqui, digamos, esse linebacker, então essa falta de comunicação, essa falta de sintonia de uma dupla que tá bem sintonizada aí nesse começo de temporada, acaba resultando num erro do CJ Stroud, e aí o Minnesota Vikings acaba interceptando aqui essa bola, certo? Bom, família, então aqui na segunda jogada, para além do personnel, ou seja, quem está em campo na primeira jogada, aqui eu separei uma parte mais da filosofia do Brian Flores, que é, vamos pressionar o quarterback. Então, principalmente nesse primeiro tempo aqui, qual foi a ideia do Brian Flores? Cara, eu vou mandar 5 ou mais jogadores no CJ Stroud, eu vou mandar blitz no CJ Stroud, certo? Porque ele é um coordenador extremamente agressivo, que manda bastante blitz aí para tentar pressionar e confundir os quarterbacks. O que ele aposta? Faça com que a proteção ao passe erre, não dê tanto crédito assim para quem está protegendo o quarterback. Porque eles podem errar, eles podem não saber quem vem e acabar aí deixando alguém passar livre, eles podem apenas perder os bloqueios, certo? Então quanto mais gente você manda ali, mais chance você tem aí de alguém afetar o passe do quarterback. Porque qual que é a melhor defesa aí ao passe? Você não deixar com que ele aconteça, você atrapalhar aí o processo do quarterback de passar a bola, certo? É a maneira mais efetiva aí que você tem de limitar o jogo aéreo do seu adversário, mais do que tentar interceptar uma bola ou marcar ali um jogador na secundária. Então é isso que o Brian Flores aposta aqui. E nesse caso, quem que ele vai mandar? A gente tem aqui uma pressão simulada, né? Então uma coisa que ele gosta é de colocar vários jogadores aqui na linha, em que a gente tem aqui esses 5 jogadores aqui que estão ameaçando uma pressão. Então o Brian Flores coloca vários jogadores porque você não sabe quem vai pressionar e quem vai cobrir o passe. Você tem jogadores aí versáteis, híbridos, que permitem com que ele faça várias coisas diferentes, certo? E aqui, vocês já sabem, o que acontece quando a gente tem 5 jogadores e não são esses 5 que vão cobrir o passe, a gente chama de creeper. Então, esse jogador aqui vai subir aqui para cobrir o passe e quem vai de fato fazer a pressão é esse linebacker. Então, você vai ter aqui esses 5 jogadores fazendo aqui a pressão enquanto esse outside linebacker aqui vai cobrir o passe. Beleza? Então, essa é a chamada aqui do Brian Flores. E o que a gente vai ver quando eu soltar a jogada aqui? Eu quero que vocês reparem quantos jogadores do Houston Texans tem aqui protegendo o CJ Stroud. Vamos contar então quantos jogadores do Houston Texans tem aqui para proteger o CJ Stroud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores. Então você tem aqui 8 jogadores na proteção ao passe ao quarterback, certo? O Stroud 9, mais 2 jogadores ali fazendo rotas 10, 11. Então você tem 8 jogadores contra o Minnesota Vikings que vocês viram, mandaram 5 jogadores na pressão. E o que acontece, mesmo você tendo uma grande vantagem aqui nos números nessa jogada? Você vai ter aí esse jogador passando aqui, certo? Pelo meio aqui da linha, porque a proteção ao passe não estava contando com esse jogador vindo para pressionar o quarterback. E aí, esse guard aqui que fez aquele pull na movimentação, que ele vem de um lado da linha para o outro, não bloqueia direito, certo? Então eles erram aí as responsabilidades dele. De novo, não dê muito crédito à proteção ao passe. E aí, o CJ Stroud vai estar pressionado mesmo assim, certo? E aí, vai estar aqui, ó, sendo aqui segurado pelo jogador do Minnesota Vikings, enquanto ele está aqui tentando fazer o passe. E aí, o Stefon Diggs que vai estar fazendo uma rota aqui, ó, que ele tem o lado de dentro do recebedor, então ele tem a vantagem, ele vai sair aberto aqui nessa rota, certo? Mas o CJ Stroud aí não tem tempo, não consegue fazer o passe da melhor forma possível, já que ele estava sendo aí segurado, pressionado, e vai resultar aí, então, num passe incompleto do Houston Texans, uma jogada aí que poderia muito bem ser um passe completo do CJ Stroud para o Stefon Diggs, e não foi, pela pressão que o Brian Flores escolheu mandar. Excelente chamada do coordenador. E a terceira jogada, família, para finalizar, mais uma coisa que faz parte da filosofia do Brian Flores, que são os disfarces. Então, o Brian Flores te apresenta uma coisa antes do snap que você não tem a menor ideia do que vai se tornar quando a jogada começar.
Você tem aí disfarces dos mais malucos possíveis. Ele é um cientista bem doido, assim. E é muito divertido de assistir essa unidade jogar, justamente por isso. Você tem vários jogadores que podem fazer várias coisas e você sempre deixa o ataque aí um pouco hesitante. Quem vem para pressionar, quem vem para cobrir, né? De onde vem a pressão. Então você acaba aí forçando o ataque a hesitar e também a cometer erros. E o Brian Flores é um ótimo técnico porque ele consegue treinar seus jogadores para estarem na posição correta, mesmo fazendo as coisas das mais variadas. Entendem? Então aqui, o que a gente está vendo antes do snap? Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores aqui na linha de scrimmage, e você não sabe quais desses 8 vão pressionar e quais não vão, mas você apresenta aqui um clássico cover 0, em que em tese todos esses jogadores aqui vão pressionar, e você está marcando aqui, ó, em homem a homem aqui no fundo do campo. E aí, claro, né, esses dois jogadores que estão aqui também, né, alguns dos jogadores que estão aqui que vão fazer a leitura, né, se eles saem aqui para fazer alguma rota, um deles acompanha, né, mas você não sabe se é esse cara da ponta de cá, se é um linebacker que está aqui no meio, que está aqui, quem está alinhado exatamente na frente dele. Então você não consegue saber quem está marcando esses dois jogadores aqui que estão no backfield com o Stroud, ou se esses jogadores vão ficar aí, na verdade, para ajudar o seu quarterback a ser protegido dessa pressão. Beleza? Porém, o que vai acontecer depois que a jogada começar? Qual que é a cobertura real em que o Minnesota Vikings está marcando aqui? O Minnesota Vikings está marcando, na verdade, uma cobertura que a gente conhece como Tampa 2, em que você vai ter esse safety marcando o fundo do campo, esse safety marcando o fundo do campo. Você vai ter o linebacker aqui subindo para marcar um terço aqui do campo, esse meio aqui para patrulhar, certo? Enquanto você vai ter aqui uma, duas, então você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? 6, 7, 8 zonas aqui. Então, na verdade, você está preocupado aí que 8 caras até, né, no máximo, podem ali pressionar o seu quarterback e, na verdade, você vai ter 8 jogadores cobrindo o passe e apenas 3 desses jogadores que estão aqui na linha vão ir à pressão ao quarterback. Então, o Brian Flores apresenta essa grande ameaça aí de pressão que deixa o quarterback aí hesitante, sem saber quem é que vem ali para tentar atrapalhá-lo a fazer o passe, mas na verdade vai mandar apenas 3 jogadores, vai ter 8 corpos aí para tentar preencher os espaços do passe. Então, quando eu solto a jogada aqui, o que a gente vai conseguir observar? Que mesmo com esses 3 jogadores, o Minnesota Vikings consegue pressionar o CJ Stroud. Certo? E aí, você não deu crédito suficiente à proteção ao quarterback, conseguiu pressionar mesmo mandando apenas 3 jogadores com uma jogadaça aí do nosso camisa 52, certo? Que aí fez o timing aí do snap muito bem e aí conseguiu ter esse get off bem rápido, conseguiu aí chegar bem perto do quarterback em poucos segundos, atrapalha aí o CJ Stroud a fazer suas leituras. O CJ Stroud consegue desviar do sec, mas quando ele sobe aqui no pocket, ainda não tem ninguém aberto, as rotas não se desenvolveram, ele não tem para quem passar, não tem ninguém olhando para ele aqui nesse momento. Como vocês podem ver, a cobertura já mudou, não era o que ele estava esperando antes do snap, então o disfarce aí também ajuda aí a secundária, e o CJ Stroud vai precisar aí fazer o scramble, vai conseguir pouquíssimas jardas nessa chamada. Então é isso, família, espero que vocês tenham gostado desse episódiozinho aqui pra mim do melhor coordenador defensivo da NFL nesse começo de temporada. E no nosso cantinho da gratidão, eu quero agradecer ao Kevin O'Connell e ao Mike Tomlin por terem aí dado oportunidade do Brian Flores continuar empregado e agora como coordenador defensivo aí na NFL, depois de tudo que rolou com ele quando ele saiu do Miami Dolphins, processou a liga, a gente achou que ele não ia ter espaço e tá mostrando aí porque é sim um dos melhores técnicos da NFL nesse lado da bola, certo? E quero agradecer também as defesas da NFL por deixarem o jogo mais equilibrado. Ver pontos é muito bacana, mas assim, isso é coisa de menino. Os homens gostam mesmo do futebol americano equilibrado, um jogo defensivo, às vezes é bom os times não ficarem passando de 25, 30 pontos o tempo inteiro. Certo? O jogo ofensivo é muito divertido, mas vamos dar amor também pro lado defensivo da bola, porque os jogadores também são pagos, é muito divertido de vê-los assistir
anulando os ataques aí nesse momento cíclico da NFL, certo? Então, família, não se esqueçam, deixa o like aqui nesse vídeo para vocês mostrarem que gostam desse tipo de conteúdo que eu tô trazendo aqui da parte tática do esporte. Se inscrevam aqui no canal do Endzone Brasil. A gente tem aí reunião de pauta da segunda-feira para falar da rodada, tem o Vevito Morning Show na terça-feira. A gente faz o timeout aí toda quinta respondendo perguntas de vocês e prevendo a próxima semana da NFL também, além do Playbook, nosso programa maravilhoso. Todas as sextas-feiras, assistam os episódios antigos também, que tem bastante coisa legal para estudar aí ao longo das semanas, beleza? Então, me provem que vocês chegaram aqui no final do vídeo, comentem aqui um coração, certo? Qualquer cor, eu quero várias cores nesse chat hoje, comentem aí um coração para eu saber que vocês chegaram aqui até o final e vamos com tudo, vamos por mais, família. Um beijo para vocês, muito obrigado e até semana que vem. Valeu!